Você já esteve cercado por pessoas, mas se sentiu completamente sozinho? Invisível? Era assim que eu vivia, até que um simples oi mudou tudo. O som do sinal era sempre o mesmo, estridente, quase cruel, anunciando o início de mais um dia igual a todos os outros. Eu entrava na escola com a cabeça baixa, as mãos segurando as alças da mochila, como se fossem âncoras. Os corredores estavam sempre cheios. Grupos de alunos se formavam como pequenas ilhas, envoltos em conversas animadas, sorrisos e risadas altas. Eu desviava deles. Passava por todos, invisível, como um fantasma. Às vezes alguém esbarrava em mim sem nem perceber. Ninguém notava. Era fácil ser ignorado quando as pessoas aprendem a não ocupar espaço. Na sala de aula, escolhia o último banco, lá no fundo, onde ninguém olhava para trás. Não porque eu gostasse, mas porque era seguro. Dali, eu observava o mundo sem ser visto. As vozes dos colegas chegavam até mim como um zumbido distante, abafado, quase como uma rádio mal sintonizada. Meus olhos olhavam para o relógio na parede. Cada segundo arrastado parecia zombar de mim. Quando o sinal tocava anunciando o intervalo, um aperto gelado se instalava no meu peito. Eu me misturava aos outros que saíam correndo para o pátio, mas meu destino era outro. O canto mais afastado, sob uma árvore solitária, onde o silêncio era meu único companheiro. Sentava-me ali, abrindo um livro ou tirando o celular, fingindo estar ocupado. O livro era só um escudo, as páginas turvas demais para prender minha atenção. E o celular? Sempre desligado, mas parecia um bom disfarce. Lá debaixo daquela árvore, eu observava de longe os outros meninos jogando bola. As meninas sentadas em círculo, trocando piadas e segredos. O mundo era barulhento, cheio de cores, mas parecia um filme do qual eu não fazia parte. Às vezes eu olhava para o céu. As folhas se moviam suavemente ao som do vento, criando sombras que dançavam ao meu redor. Era bonito, mas também era triste, porque mesmo na beleza daquele momento, o vazio dentro de mim continuou lá, como um velho conhecido que nunca ia embora. Eu já estava acostumado. Pelo menos era o que eu pensava. Foi em um dia nublado que o vi pela primeira vez. O céu estava cinza, carregado, como se sentisse o mesmo peso que eu. Eu caminhava para o meu lugar de sempre no pátio quando o vi. Um garoto sentado sozinho em um banco, perto da minha árvore. Ele era magro, com o cabelo bagunçado e uma expressão vazia. Seus olhos estavam fixos no chão, como se procurasse alguma coisa que ninguém mais pudesse ver. Ele estava sozinho, assim como eu. Parei por um instante. Algo naquele garoto parecia familiar. A postura, o silêncio, o olhar perdido. Era como olhar para um espelho. Nos dias seguintes, ele continua lá, sentado sozinho no refeitório, empurrando a comida de um lado para o outro, caminhando devagar pelos corredores sem falar com ninguém. Era como se ele também tivesse aprendido a ser invisível. Eu o observava de longe, cada vez mais concluído de que ele carregava o mesmo vazio que eu. Às vezes, sentia vontade de falar com ele, mas as palavras ficavam presas na garganta. Afinal, eu não era ninguém. Como poderia ajudar alguém a não se sentir sozinho? Mas à medida que os dias passavam, uma pergunta começou a ecoar na minha mente. E se ele estivesse sentindo exatamente como eu? Foi quando decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu me lembro do dia como se fosse ontem. O céu continuava cinza. O vento soprava leve, mas parecia frio demais. Ele estava lá, sentado sob a árvore, com os ombros encolhidos e o olhar perdido no horizonte. Meu coração batia forte. Minhas mãos suavam. Cada passo até ele parecia pesar uma tonelada. A voz dentro da minha cabeça gritava: "Volta, João, isso vai ser um desastre." Mas pela primeira vez, eu ignorei. Parei em frente a ele e respirei fundo. "Oi, posso sentar aqui?" Minha voz saiu baixa, quase trêmula. Ele levantou os olhos, surpreso. Por um momento, o silêncio se estendeu entre nós, e então ele me convidou. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas o suficiente para afastar o frio daquele dia. "Claro", respondeu ele simplesmente. Sentei-me ao lado dele sem saber o que fazer. Por um tempo ficamos em silêncio, apenas ouvindo o vento entre as folhas. Aos poucos, começamos a conversar.
Falamos sobre o clima, sobre as aulas, coisas que ninguém realmente se importa, até que descobri que ele gostava de livros. As mesmas histórias de aventura que eu também amava. Descobri que o nome dele era Lucas e que ele também se sentia deslocado, perdido no meio de tanta gente. Aos poucos, aquela conversa ficou mais fácil. O silêncio já não parecia tão pesado. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti visto. E com o passar dos dias, Lucas deixou de ser um estranho. Ele se tornou parte do meu dia como um capítulo de um livro que você não quer parar de ler. Nossos passos mudaram. O canto do pátio virou o nosso refúgio. Lá, inventamos resultados diferentes para as histórias que tínhamos. E se o herói não ganhasse no final? Ele me perguntou uma vez. Lucas tinha uma forma de ver o mundo que me fazia pensar. Às vezes ele ficava calado. Olhava para o horizonte como quem carrega algo pesado demais para dizer em voz alta. Sabe, quando você muda de cidade, parece que você deixa tudo para trás. Até você mesmo, ele disse certa vez. Eu o olhei e pela primeira vez falei sem hesitar. Mas você não deixou tudo para trás. Agora você tem a mim. Ele, emocionado, deu um sorriso sincero, como se aquelas palavras fossem o que ele precisava ouvir. Com o tempo, as pessoas começaram a notar nossa amizade. Um dia, alguém passou por nós no corredor e disse: "Vocês parecem que nasceram amigos." Lucas riu e respondeu: "Melhor amigo, na verdade." Naquele momento, algo dentro de mim transbordou. Nunca pensei que alguém pudesse me chamar assim. Hoje, quando olho para trás, vejo que o oi que dei naquele dia mudou tudo. Não só para ele, mas para mim também. Se você se sente sozinho, lembre-se, alguém pode estar esperando o seu oi. Porque, às vezes, o mais simples gesto pode ser o começo de algo que cura as maiores dores. E eu descobri que um estranho pode se tornar o melhor amigo que a gente jamais imaginou encontrar. E você? Quantas pessoas estão ao seu redor esperando um simples oi? Talvez você possa ser o começo de uma mudança na vida de alguém ou até na sua própria vida. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um comentário. Quem foi o seu Lucas ou quem você gostaria de encontrar? E lembre-se, um simples oi pode mudar tudo.